Bom, eu tive algumas experiências e a primeira delas foi quando eu era criança. Eu não lembro se eu tinha entre 3 anos, 4 anos, por aí. Eu lembro que a minha mãe tinha acabado de chegar na casa da mãe do ex-marido dela, né? Na época, ainda estava para construir, porque a gente tinha acabado de se mudar de uma outra casa. E ainda estava só no reboco, né? Cimento e tudo mais. Então, eu lembro que tinha muita coisa ainda para fazer. E eu lembro que teve reforma tanto da casa dela quanto do quintal. Só que antes dessa reforma no quintal, tinha um muro que ficava em frente à casa da minha avó, né? De consideração. E eu lembro que eu estava sentada na casa assim da minha mãe mesmo, tinha um degrauzinho lá, e eu tinha visto um manto branco atrás do muro. Só que quando eu sentei, eu olhei assim, eu falei assim, ué, não tem nada pendurado no varal, né? Aí levantei, olhei, fui até lá, né? Olhei e eu não vi nada. E aí eu achei estranho, voltei de novo para onde eu estava sentada e eu vi aquele manto branco de novo. E aí de novo eu levantei, fui até lá, olhei e não vi nada. E aí eu fui correndo para minha avó e falei que o que eu tinha visto assim, falei para ela, ela falou assim que eu tinha visto um anjo, né? E ficou por isso mesmo, porque até hoje eu não sei o que eu cheguei a ver. E aí minha segunda experiência foi aos 10 anos. Na época, a minha avó de consideração tinha viajado e ficou eu e meu irmão sozinhos lá, porque assim, tinha a casa dela, que era separada da minha mãe e do meu padrasto, né? Tinha um quintal ali para separar tudo. A casa dela era um pouco maior, tinha mais quartos ali. E aí acabou que nesse dia eu e meu irmão a gente ficou acordado até um pouco mais tarde. E aí eu lembro que meu irmão dormiu primeiro, meu padrasto foi até lá e juntou os sofás, né, para ele não cair. Daí acabei dormindo mesmo, já tinha desligado tudo e entre todos os lugares ali da casa dela, pelo menos, a única parte mais clara ali era a sala, né, porque a luz da rua refletia a casa. E era a parte mais clara da casa, o restante era muito mais escuro. E aí eu lembro que eu acordei assim de madrugada, sabe? Como quem não quer nada assim. E eu vi uma menina atrás do sofá do meu irmão. Só que essa menina parecia que ela usava uma roupa laranja fluorescente, que era bem forte mesmo. E o cabelo no rosto. E aí eu olhei aquilo ali, achando que era impressão minha do que eu tava vendo. Arregalei os olhos, assim, quando eu arregalei os olhos, eu lembro que ela sumiu da minha visão. E aí eu fiquei apavorada, assim, com tanto medo. Mas eu não sei como é que eu tive coragem ainda de levantar. Peguei meu irmão no colo e fui até o quarto da avó do meu irmão. Basicamente a menina apareceu na frente do quarto dela, né? Porque tava atrás do sofá, mas bem na frente do quarto, na porta do quarto. E aí eu lembro que eu peguei ele correndo assim, no colo, entrei no quarto, deitei ele na cama, fechei a porta, e o quarto era bem mais escuro. E aí eu fiquei lá e rezando para que nada acontecesse de novo. Só que depois disso, assim, nunca mais eu vi nada. Só que eu lembro de uma conversa que teve depois que ela voltou de viagem, falei o que tinha acontecido. E a minha mãe, eu lembro que nesse momento ela já sabia. A minha mãe ficou meio apavorada, assim, quando ela olhou. E perguntou pra minha avó se ela já tinha tido uma filha, porque ela, até onde a gente sabe, ela tem só filhos homens, né? São 4. E aí ela falou que ela teve uma filha, só que faleceu. Só que essa filha eu acho que ela faleceu pequena, eu não lembro exatamente. Só que ficou aquela coisa na nossa cabeça, né? Na época, quando ela soube, e minha mãe soube também, foi uma coisa que ficou meio que marcada assim na nossa cabeça. E aí uma outra experiência que aconteceu comigo nessa mesma casa na época foi quando eu lembro que eu estava assistindo o filme, já tinha passado da meia-noite, eu costumava dormir muito tarde naquela época. Geralmente à noite, a minha avó, ela costumava levantar, né, como qualquer outra pessoa, ir ao banheiro e tudo mais. Eu estava ouvindo os sapatos dela na cozinha. Só que os passos não paravam. Sabe quando você fica esperando aquela pessoa chegar àquele lugar e ela não chega? E aí ela
caminhava, caminhava, caminhava. E aí eu estranhei. Pausei o filme e vi que aqueles passos não paravam. E aí eu comecei a rezar, desesperada, né? Porque eu, sendo uma criança ouvindo aquilo ali, pra mim já estava fora do comum. E nessa época foram coisas acontecendo que foram meio que interligadas uma à outra. Então foi uma coisa que eu fiquei desesperada naquele momento. E aí eu lembro que eu rezei até parar. E realmente parou. E aí outra experiência que eu tive parecida com essa já foi aos 15 anos, quando eu tava morando com meu pai. Essa época que eu fui morar com meu pai aos 14. E aí aos 15 anos, eu lembro que ele viajava muito por conta da empresa, né, que exigia. E essa época ele tinha viajado. Ficou eu e uma prima minha mais velha em casa. E aí eu lembro que já era à noite também, umas 11 horas talvez. Eu estava no computador, lendo algumas coisas relacionadas a ETs, a espaço, essas coisas que eu já gostava na época. E minha prima já estava dormindo, estava na minha cama. E eu comecei a ouvir passos na porta também. Só que não eram sapatos, era tipo como se fosse sandálias, chinelos, sabe? E eu paralisei, porque não tinha como alguém entrar aqui em casa sem alguém ter visto. Porque meu quarto fica na parte de cima de casa. E aí tem toda uma área aberta e muros, né, para proteger. Fora meu cachorro, que se ele visse alguma coisa, ele iria ter latido. A rua não deixa alguém subir na minha casa porque ela é bem estreita. A casa não tem tipo apoio para subir. Impossível, não tem apoio. A parede é totalmente lisa e não tem apoio nem para começar a subir em algum lugar aqui, que seria muito difícil. E aí eu lembro que eu fiquei apavorada com esses passos assim na porta. Eu lembro que eu comecei a rezar igual, porque eu lembro da primeira experiência parecida com essa. E aí eu lembro que parou, mas foi experiências parecidas com essa que aconteceu. E aí teve uma época que eu considero sobrenatural, assim, o que aconteceu comigo, porque eram sonhos que eu tava tendo que meio que estavam acontecendo, alguns desses sonhos ruins que eu tava tendo na época. E o primeiro deles foi quando a minha madrasta ainda morava com meu pai e teve uma época que a sobrinha dela veio morar com a gente. Só que essa sobrinha dela era um pouco problemática. E aí, do tempo que ela ficou aqui, ela acabou voltando para Minas. E eu lembro que uma semana antes, eu tinha sonhado comigo e com ela no meu quarto e duas criaturas escuras, né? Pretas assim, não dava para ver nada, era tipo vultos pretos que iriam pegar ou eu ou ela. E aí eu lembro que uma semana depois ela faleceu com um tiro. Outras coisas que chegaram a acontecer, que foi meio que como uma semelhança de coisas que eu sonhava, era eu me desentendia com a minha tia. E aí uma semana depois eu realmente tinha uma discussão feia com ela. E teve uma época que isso começou a ser quase uma recorrência, assim, tipo, de ter muita coisa acontecendo ruim. Algumas dessas coisas eu tinha sonhado. Então, pra mim, foi uma coisa que ficou quase que um trauma das coisas que estavam acontecendo. E aí, um dos últimos sonhos que eu tive, assim, cheguei a sonhar com meu primo mais novo. Eu lembro que devia ser, eu acho que eu tinha acabado de acordar umas 7 horas, que eu tinha acabado de sonhar com ele sendo roubado, de manhã mesmo. E aí, de tarde, quando eu tava na minha avó e ele tava lá também, porque ele morava, né, nos fundos da casa dela com a minha tia. Aí eu falei, citei isso lá. E eu soube que ele tinha sido assaltado nesse mesmo dia. Então, e no mesmo horário que eu sonhei. Tipo, então, foram coisas assim que pra mim absurdas. E pra mim a pior coisa que eu sonhei, que eu acho que pode ter sido um sonho meio que interligado a duas situações, foi quando eu sonhei que com a minha prima e o meu primo no chão, sentada assim no chão como se estivesse arrasada e com as mãos no rosto, chorando muito e uma arma apontada para ela. E aí eu lembro que nessa mesma semana eu soube de dois acontecimentos. Eu soube que ela tinha perdido a filha e que meu primo tinha sido assaltado na loja, que o cara tinha apontado uma arma enorme para ele, que ele era o dono daquela loja.
Então, assim, foram coisas que me assustaram muito por um bom tempo. E por mais que não tenha se repetido, hoje eu ainda tenho medo de algumas coisas porque parece que são avisos pra mim. Então, tem certas coisas que eu sonho com o coração assim palpitando, coisas ruins mesmo que eu sonho. Então, tipo, eu acordo receosa com certas coisas que acontecem, porque da época que aconteceu numa recorrente, assim, tipo, muita coisa, hoje eu tenho receio de sonhar com qualquer coisa relacionada a isso. As habilidades psíquicas são percepções extrasensoriais que algumas pessoas relatam possuir, permitindo-lhes acessar informações além dos 5 sentidos convencionais. A seguir, exploramos algumas dessas habilidades e como elas se manifestaram em experiências pessoais. Clarividência: ver com clareza certos acontecimentos. A clarividência é a capacidade de enxergar além do visível. No relato do Manto Branco, a visão repetitiva dessa aparição sugere um episódio de clarividência, possivelmente uma manifestação espiritual. Muitas vezes, pessoas clarividentes relatam visões que não são percebidas pelos outros ao seu redor, como foi o caso desse avistamento. Sensibilidade: capacidade de sentir a presença de energias de um ambiente. A sensibilidade é um dom que permite captar vibrações e presenças energéticas ao redor. O relato da menina vestindo laranja que apareceu atrás do sofá sugere um encontro com uma entidade espiritual. A sensação de medo e a intensa presença dessa figura indicam uma forte percepção sensorial do ambiente e de presenças que nem todos conseguem perceber. Clairaudiência: capacidade de ouvir psiquicamente. A clareaudiência se manifesta na percepção auditiva de sons ou vozes sem origem física aparente. No caso dos passos ouvidos incessantemente na cozinha durante a noite, essa habilidade pode ter permitido captar um fenômeno que não era perceptível para outras pessoas. Esse tipo de audição psíquica pode ser um indicativo da presença de entidades espirituais ou de energias residuais em um local. Intuição: habilidade de agir através da transmissão de pensamento. A intuição é uma percepção rápida e sem explicação lógica. No relato sobre os passos na porta do quarto, o medo instantâneo e a necessidade de oração podem estar ligados à intuição de que algo não estava certo. A capacidade de reagir intuitivamente a situações desconhecidas pode ser uma forma de proteção psíquica contra energias negativas. Precognição: capacidade de prever acontecimentos futuros. A precognição é a habilidade de perceber eventos futuros antes que aconteçam. No relato sobre sonhos premonitórios, houve momentos em que acontecimentos negativos foram antecipados, como no caso do primo que foi roubado no mesmo horário do sonho. Claricenciência: habilidade de sentir psiquicamente os sentidos de outras pessoas. A claricenciência permite captar as emoções e sensações de outros como se fossem próprias. No caso do sonho com a prima chorando e a arma apontada para ela, pode ter havido uma conexão psíquica com o sofrimento que ela enfrentaria pouco depois. Esse tipo de experiência demonstra como é possível sentir eventos marcantes de forma emocional e física, antes mesmo de ocorrerem. Essas habilidades psíquicas são muitas vezes interpretadas como dons ou sensibilidades desenvolvidas ao longo da vida. Independentemente de sua origem, essas experiências mostram como o mundo invisível pode se manifestar de formas sutis e intensas na realidade. Já passou por algo parecido? Que tal compartilhar sua história? Se sentir à vontade, entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail disponível na descrição do episódio.